mesmo que um dia atribulado, corrido, para agora, descansa, calma o seu coração e ouve o Senhor falar com vocês. Amém? Amém, presbítero Luiz? Sentaram, põe de pé para orar pelo presbítero, em nome de Jesus. Senhor Deus, nosso Pai, está teu filho, Senhor meu Deus. Sei que o Senhor já falou o coração dele, Pai querido, Pai amado. Senhor meu Deus, eu lhe peço de como isso vem acontecer na vida dele. Pai amado, Pai querido, use ele como instrumento, Senhor, na tua casa, Pai. Em nome de Jesus, que ninguém vai sair daqui da mesma maneira que ele entrou. Acalma os corações, tira as ansiedades, Senhor. E nós vamos descansar no Senhor para ouvir a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus, paz seja convosco, amados. Graças a Deus, estamos mais uma vez na casa do Pai. Vamos apresentar a Ele o culto nacional de adoração e louvor. Graças a Deus, todos que temos sentido a Sua presença. Amém? Glória a Deus. Queridos irmãos, abram as nossas Bíblias lá no Velho Testamento. No meu livro de Samuel, capítulo 1. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Queria que se colocasse em pé para nós estarmos lendo a palavra do Senhor. É um texto conhecido. Estávamos comentando com o presbítero Lei na quinta-feira passada, quando trouxe o estudo de Lucas. Ele falou algumas coisas a respeito de todas as vezes que, para adorar no templo, eles subiam. Não lembram disso? Eles subiam. Todos os lugares que estavam, subia até Jerusalém para adorar a Deus. Eu até falei com ele também, no ano de Samuel, também a respeito de que o Cana subia todo ano para prestar sacrifício a Deus. É o que nós vamos ler em algumas palavras aqui que está escrito nesse livro. Eucana e as suas mulheres. Houve um homem de Ramaim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jorão, filho de Liú, filho de Toiu, filho de Zuf, do Efraim. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha filhos. Este homem subia da sua cidade, ano a ano, adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Efinéias, como sacerdotes do Senhor. No dia que Eucana oferecia os seus sacrifícios, dava-lhe porções deste a Penina, sua mulher, e todos os seus filhos e filhas. Ana, porém, dava porção dupla, porque ele amava, ainda mesmo que o Senhor houvesse deixado estéril. A sua rival procurava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Assim fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás com o coração triste? Não te sou melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando ali o sacerdote sentado numa cadeira, junto ao pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ele fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se dignamente atentares para as minhas aflições da tua serva, e de mim te lembrares da tua serva, não esqueceres, lhes deres um filho varão ao Senhor, darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando ela-se a orar perante o Senhor, passou Eli a observar, movendo-se os lábios. Porquanto Ana só de coração falava, seus lábios moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por
Até quando estarás tu embriagada? Aparta-te desse vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho nem bebida forte, porém vem derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição, é que tenho falado até agora. Então respondeu Eli: Vai-te em paz, o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse a ela: Acha tua serva a mercê diante de ti. Assim a mulher se foi ao seu caminho, comeu, e o seu semblante já não era triste. Amém? Podeis aceitar. Glória a Deus. Graças a Deus. Acabamos de ler um texto muito conhecido. Nós sabemos a história de Ana e Penina, história linda, maravilhosa, onde nós vemos aqui um relato glorioso que nos traz para nós muitas lições. Uma delas foi a perseverança de Ana. Ana era estéril, e nós podemos entender pela palavra que foi o próprio Senhor a quem fechou o amado de Ana. Mas Ana tinha um propósito no seu coração de ser mãe. Toda mulher, quando se une ao marido, se casa, desejo é ter filhos, ou quer ser mãe. E nós vemos aqui nesse relato que Eucana, seu esposo, logicamente sabia de toda a situação de Ana, mas ele também estava diante do Senhor, ou seja, nós podemos perceber que ela talvez junto com ela orava e buscava a Deus a respeito de Ana. Mas diante de Ana existia uma situação, ou seja, alguém que não estava satisfeito com a vida que ela vivia, ou seja, estava ali atormentando a vida de Ana. Era Penina, a outra mulher de Eucana. Você imagina uma pessoa que ela está ali com dificuldade, ou seja, não tem a facilidade de engravidar, um problema, aí do lado tem uma que vai te cutucando, vai te infernizando, vai te atormentando, vai te fazendo com que você fique numa situação tão terrível. Mas Ana, ela tinha um coração voltado para Deus, ela tinha uma sua vida voltada para o Senhor, dizendo no seu coração, ele diz assim: eu ainda vou ter um filho, eu ainda vou ter uma criança para pegar nos meus braços. Ou seja, ela estava vivendo uma situação que talvez nós podemos colocar aquilo que ela vivia no passado, talvez até onde nós estamos vivendo uma situação parecida com a de Ana, porque Ana estava na presença de Deus, Ana estava na presença do Senhor, mas Penina a atormentava dia e noite, ou seja, fazendo com que ela voltasse ou desistisse daquilo que ela tinha sonhado, daquilo que era o sonho dela, daquilo que era o propósito da vida de Ana, abraçar uma criança saindo do seu ventre. E quantas vezes nós podemos dizer assim que qual é a situação que nós estamos dentro do Senhor, buscando ao Senhor, e você vai ter alguém que vai ficar te cutucando, te infernizando, te atormentando de noite, para que você desista, para que você volte para trás, para que você não tenha mais um progresso, ou que o seu sonho venha a ser caído por terra. Ou às vezes o seu sonho, o seu desejo não vai ser concluído. Aleluia! Mas nós vemos aqui na vida de Ana que ela sempre procurava o Senhor, ou seja, ela já não tinha mais forças para orar, ela não tinha mais força para clamar ao Senhor, ela não tinha mais ânimo, ou seja, assim, para estar buscando ao Senhor. Apenas os seus lábios faziam e ela somente murmurava em busca do Senhor. E o próprio esposo dela, ela viu que ela não comia mais. Você veja só que ponto que chega uma pessoa quando ela tem uma situação tão atribulada que a fome vai embora. Às vezes acontece isso conosco, porque ela estava com ansiedade, ela estava com o coração triste, e quando chega nessa situação, você não come, você não bebe, você não dorme. É a situação que estava passando lá.
E quantas vezes nós passamos por situação semelhante? Olha, hoje eu não vou almoçar, hoje eu não vou jantar, hoje eu não quero falar com ninguém, hoje eu não quero. Ou seja, é uma situação praticamente parecida com o de Ana. Mas assim como diz a palavra do Senhor, diz assim a palavra do Senhor: Ana e sua rival provocaram excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Verso 8: Então Ana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras e por que não comes? Por que está triste o seu coração triste? Não sou eu melhor do que 10 filhos? O próprio esposo tentando confortar Ana, o próprio esposo tentando consolar, dizendo porque ela seria os filhos que tinha a Penina. Poxa, são mais do que 10 filhos, eu não sou melhor. Ou seja, mas ela não queria saber disso, ela queria ter um filho. Aleluia. Por isso que é importante nós colocarmos todas as vezes de alguma coisa, propósitos, a perseverança, como nosso irmão pastor Rosivaldo pregou uns dias aqui a respeito da perseverança. E Ana não desistiu do seu propósito. Ela quis e ficar na presença do Senhor. Por mais que muitas vezes, quando nós oramos, quando não temos força, apenas saímos aquela voz baixinha de buscar e clamar ao Senhor. Quantas vezes você pode ter dobrado os seus joelhos quando você vai clamar a Deus e você não tem mais força, apenas você murmura, ou talvez só em pensamento você busca a Deus. Mas a palavra de Deus diz lá no Salmo que o Senhor conhece de longe os nossos pensamentos. Por mais que você não tenha aquela força física de agir, de falar, mas o seu pensamento está no Senhor. O seu pensamento está em Deus. Você não desistiu. Senhor, eu estou aqui, eu não consigo falar, mas no meu pensamento clama ao Senhor. E a palavra diz que Ele conhece os nossos pensamentos de longe. Veja a magnitude do poder de Deus. Quando nós estamos pensando, Deus está ouvindo o meu pensamento, Deus está ouvindo o seu pensamento. Aleluia. Então aqui o Cano está tentando consolar a Ana para que ela voltasse a comer, voltasse a beber, mas ela não tinha as forças. Mas quando nós vemos a partir do verso 11, diz assim: E fez voto dizendo: Senhor dos exércitos, se dignamente atentar para a minha aflição da tua serva, e de mim lembrares que da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão ao Senhor, darei por todos os dias da minha vida, sobre ele a sua cabeça não passará navalha. Ou seja, além de ela poder ter apenas aquele filho, ela ia oferecer a Deus. Aleluia, glória a Deus. Veja o coração de Ana. Ela queria se ter apenas o prazer de ter um filho nos seus braços, mas diz o voto que ela fez de oferecer esse filho ao Senhor. Aleluia. Que coisa gloriosa, amado. Por exemplo, ficando muito tempo sem ter filhos, e aquele filho que ela tem, ela vai oferecer a Deus. Coração voltado inteiramente para o Senhor. Glórias a Deus. Aleluia. E vamos em frente, diz assim a palavra do Senhor no verso 12: demorando-se ela no orar. Demorando ela no seu orar. Ou seja, nós vamos falando, há um texto que diz: não se apresse a sair da presença de Deus. Não se apresse a sair da presença de Deus. Porque todas as vezes que nós vamos orar ao Senhor, nós vamos buscar a Deus, um dia a Fran falou, fala 5 minutinhos e vaza, pode dizer. Irmãos, quando nós dobramos o nosso joelho para falar com o Senhor, primeiro que Ana tinha um propósito. Amém. E quando nós temos um propósito, amados, quando nós dobramos nossos joelhos, nós não podemos ter, ou seja, a pressa de sair da presença de Deus. Jesus, ele subiu ao monte para orar. Quanto tempo ele ficou lá em cima? 1 hora. Voltou, os discípulos estavam dormindo. Subiu novamente, mais 1 hora. Desceu, estavam dormindo. Ou seja, o próprio Senhor Jesus nos dá um exemplo
de nós estarmos na presença de Deus. E muitas das vezes, quando nós oramos, de repente acaba as palavras, não é assim? Acaba as palavras daquilo que você pediu, daquilo que você buscou. Mas se você colocarmos um propósito, como fez Ana, de estar na presença do Senhor, em busca para o alto, mãos, você não vai ter mais força. Você não vai querer sair mais da presença de Deus. Você não vai querer sair mais da presença, porque é um propósito. E a maneira como você vai se derramar, ela diz assim, me derramando na presença do Senhor. Quando nós oramos numa situação de enferma, quando você se derrama diante de Deus, você se coloca diante de Deus, aleluia, você não vai querer sair mais da presença do Senhor, porque a presença do Senhor é que invade o nosso coração, a presença que invade o nosso ser, aleluia, a alegria. Jeremias diz assim: quando eu peguei a tua palavra, comi e alegrou o meu coração. Aleluia. Então, quando nós estamos na presença de Deus, buscar ao Senhor, não tenha pressa de sair da sua presença. Por mais que acabe a palavra, por mais que acabe às vezes o assunto, mas fique na presença do Senhor, em espírito e adoração, porque automaticamente Ele vai colocar nos seus lábios palavra de adoração, palavra de glorificação, palavra de enaltecer a Ele. Aleluia, porque Ele é Deus. Aleluia. Então é necessário que quando nós nos colocarmos na presença do Senhor, não saia tão fácil da sua presença. Aleluia. Não demore, aleluia. Não seja apressado para sair, não seja apressado para fazer alguma coisa, porque a presença do Senhor é algo mais importante que tem na nossa vida. E se nós queremos vencer algo, queremos vencer uma batalha, vencer uma situação parecida com a de Ana, eu tenho que me derramar na sua presença. Eu tenho que me demorar na presença do Senhor, porque muitas das vezes que nós nos colocamos, pedimos, quando colocamos na presença do Senhor, nós queremos sair rápido. Nós temos todo o tempo do mundo para fazer qualquer coisa, mas o tempo de Deus é precioso, é importante demais para a nossa vida, é importante demais para o nosso viver em a presença do Senhor. Quando você se colocar na presença de Deus, escolha o nosso horário, o seu momento. Fala: agora eu vou falar com Deus, agora eu vou falar com o Pai. Eu não sei se daqui 5 minutos Ele vai falar comigo, eu não sei se daqui a 10 minutos Ele vai falar comigo. Ou seja, fique na presença dEle, porque na presença dEle há abundante graça, porque na sua presença há abundante alegria, porque na sua presença Ele fala lá no seu íntimo e no seu coração. Aleluia. Podemos ter experiências, amados, quando nós poderíamos ir aos montes. Hoje já alguns está fechado, está perigoso, então nos deixamos de ir. Mas quando nós íamos aos montes orar com alguns irmãos, pastor Miguel, nós chegávamos nesse monte tipo meia-noite, e lá nós ficávamos. Aleluia. Vamos orar. Ficava de 1h30, 2 horas. E quando nós falamos vamos embora, nós fomos orar para ir embora, ficamos mais 1h30. Aleluia. Porque nós estávamos ali no fervor, na glória do Senhor, a presença do Senhor nos fez encher, e nós não queríamos parar de falar, não queríamos parar de glorificar a Deus. E nesse processo, aleluia, o Espírito Santo se apoderou daquele lugar, naqueles dias, e a glória do Senhor foi manifestada. Aleluia. E podemos descer do monte com alegria na alma, no regozijo na alma, porque nós somos sem ter pressa de descer o monte. Tivemos pressa para subir, mas não tivemos pressa para descer. Aleluia. Tempos gloriosos, maravilhosos, que podemos sentir e ver essas experiências no Senhor. E aqui estamos vendo um exemplo de Ana. Louvado seja Deus. E aqui diz a palavra do Senhor lá no verso 14, dizendo: ele disse: até quando estarás tu embriagadas? Aparta desse vinho. Mais um para cutucar a vida de Ana. O próprio sacerdote fazendo: você está bêbada, você está embriagada. Então ele colocou ela na situação mais ainda para trazer mais tristeza para o coração de Ana. Mas ela disse: Senhor, aí ela relata que ela estava totalmente triste por causa da situação que ela estava vivendo. Aleluia. E nesse processo, quando ela diz isso, porém Ana respondeu: não, Senhor meu,
Sou uma mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte. Venho derramando a minha alma perante ao Senhor. Mas ela vem dizendo, ela vem derramando, ou seja, se colocando na presença do Senhor. Não tenho por tua serva com filha de Belial, porque por excesso da minha ansiedade, da minha aflição, é que tenho falado até agora. Aleluia. Glória ao nome santo do Senhor. Estava ali totalmente, uma palavra mais clara, estava sendo atormentada pela vida. Aí vem as pessoas e coloca-se diante para atormentar mais ainda. Aleluia. Queria dizer a você, amados irmãos, que nesta noite algo pode acontecer se você crer na palavra do Senhor. Se alguma coisa que está te atormentando, que está te entristecendo, está trazendo para o seu coração da angústia, lembra-se que o Senhor, Ele está do teu lado. Ele está diante de ti. Ou melhor, Ele está dentro de ti, pelo Espírito Santo do Senhor. Veja que vem o marido, fala algo. Vem a mulher, a segunda mulher de Eucana, fala algo e tenta atormentá-lo. Vem agora o próprio sacerdote para falar algo, mas naquele momento também ele tem a mesma palavra de revelação e dizendo para Ana, dizendo assim: não tenha. Então respondeu Eli: vai-te em paz, o Deus de Israel te concede a petição que lhe fizeste. Mudou o pensamento de Eli. Deus o colocou ali naquele instante uma revelação, ou seja, aquilo que ela tinha pedido, aquilo que ela tinha clamado, aquilo que ela tinha colocado-se diante do Senhor, através do sacerdote do Senhor, diz: olha, vai-te em paz, o Deus de Israel te concede a petição que lhe fizeste. Aleluia. Mais uma vez nesta noite podemos dizer a mesma palavra do próprio sacerdote disse: vai-te em paz, saia desse lugar em paz, saia desse lugar com o coração aberto, saia desse lugar com certeza e convicção que a tua petição, a tua oração, o teu gemido, o teu clamor chega diante de Deus e você sai com a vitória para a glória dele. Aleluia. Por isso que nós dizemos que essa palavra traz para nós um alento, traz para nós um fortalecimento. Por mais que estamos aqui tristes, Deus, tomado de tantas tribulações que o mundo nos aperta, que nos oprime, mas lembre-se, a sua petição está diante de Deus, a sua oração está chegando diante do Senhor. Não sou eu, mas a palavra está dizendo: vai, tem paz e seja feito como o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. O Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, o Deus aquele que conhece o nosso sentar, conhece o nosso levantar, conhece o nosso pensamento, conhece a nossa vida em todos os aspectos. Ele não vai te deixar sozinho, não vai te deixar sozinho, ou seja, Ele não vai deixar você desamparado de forma alguma, porque Ele é o Deus de Israel que te concede aquilo que você pede, aquilo que você clama, aquilo que você busca ao Senhor. Por isso, nesta noite, eu digo a você, meu irmão, não saia daqui triste, pelo contrário, vai-te em paz, que o Deus de Israel concede a tua petição. Aleluia. Qual é a situação que está em sua volta? Qual é a situação que está diante de você? Qual é a situação que se encontra lá na sua casa? Qual é a situação que se encontra lá no seu trabalho? Qual é a situação que se encontra lá na sua escola, seja onde for, aleluia, Deus está dizendo: vai-te em paz. Vai-te em paz em nome do Senhor dos Exércitos. Vai-te em paz aquele que conhece, Ele sabe do seu coração, Ele sabe da nossa alimentação, Ele sabe da nossa dificuldade, sabe que somos pó, mas nós cremos num Deus Todo-Poderoso. Aleluia. E quando o sacerdote diz: vai em paz, ou seja, o seu coração se alegrou. Aleluia. Aleluia. E diz assim a palavra do Senhor: então respondeu a 17, diz assim, 18: e disse ela: ache tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi ao seu caminho, comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Aleluia. Olha aí, a bênção já começou no momento quando o sacerdote diz uma palavra profética, uma palavra de poder, uma
palavra de vida, uma palavra de renovação, uma palavra de vitória, seu coração já não era mais triste. A Bíblia não nos relata quanto tempo foi esse processo de tristeza, de angústia, de sofrimento, mas chegou um momento que parou. Chegou um momento que cortou aquele processo. Agora ela está vivendo um outro processo. Aleluia. Agora ela já está dentro propriamente da vitória. Ela está dentro da graça, ou seja, daquilo que o Senhor tinha prometido, que o Senhor tinha feito. E agora nós vamos para uma questão, ou seja, o próprio Deus fechou a madre de Ana. Interessante. O próprio Deus fechou. Por qual motivo Deus fez? Porque o Senhor fechou a madre de Deus, a madre de Ana. É servo do Senhor, servia ao Senhor. Aleluia. Porque teve esse processo. Esse processo, cada um nós podemos ter. Cada um vai ter um processo diferente. Cada um vai ter uma situação. Eu tenho uma situação, você tem uma outra situação, eu não tenho outra situação, mas o final é Deus. O final é glória. O final é graça. Não temos o porquê Deus não colocou, mas vai relatar isso aqui. Mas quando o Senhor coloca algo no nosso coração, e que nós temos que passar por esse caminho, temos que passar por esse estreito. Muitas vezes falam, estou no estreito. Não é assim que muitas pessoas falam, eu estou no estreito. Aleluia. Vai continuar no estreito. Nosso Senhor depois, Ele vai alargar os caminhos. Aleluia. E aqui acontece com Ana essa situação. Ela passou por esse estreito. E quando nós continuamos lendo essa palavra, nós vemos agora, a partir do verso 19, diz assim: levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor e voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. Eucana, aleluia, e Eucana coabitou com Ana, sua mulher, lembrando-se do Senhor, lembrando-se dela do Senhor. Ela concedeu, e passando o devido tempo, teve um filho, e chamou-se Samuel, porque dizia: do Senhor pedi. Aleluia. Do Senhor pedi. Glória a Deus. Subiu Eucana e seu marido com toda a sua casa, ofereceu ao Senhor o sacrifício anual e cumpriu o seu voto. Quando nós fazemos voto ao Senhor, diz a palavra que nós temos que cumprir. Nosso problema para essa situação, ela se colocou dentro do Senhor, ela fez um voto, ela tinha um propósito para estar no Senhor. E o propósito que ela colocou alcançou mediante a graça do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. E havendo desmamado, levou contigo no novilho de 3 anos, um éfer de farinha, um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor a Siló. Era um menino ainda muito criança. Adoraram, imolaram o novilho e trouxeram perante o menino a Eli. E disse ela: aleluia. Ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por esse menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que lhe fizeram, pelo que também trago ele devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor eu pedi, e eles adoraram ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus por essa tão graça, tão maravilhada ela ficou, e ela devolveu aquilo que o Senhor tinha dado, ela devolveu ao Senhor para servir todos os dias da sua vida. Glória a Deus. E ali Samuel crescia, adorando a Deus e servindo a Deus, e foi um grande profeta em nome de Jesus, para a tua glória. E voltamos aqui para a palavra do Senhor, e agora vem a exaltação daquilo que Deus faz para conosco. Não devemos de exaltar a Deus, não esquecemos de nós glorificarmos a Deus, sempre agradecer por aquilo que Ele faz em nossa vida, por aquilo que Ele faz em nossos caminhos, dentro do nosso ser e dentro do nosso viver. Diz assim então Ana: então orou ao Senhor e disse: o meu coração se regozija no Senhor, a minha força exaltada no Senhor, e a minha boca se ri dos meus inimigos, portanto me alegro na tua salvação.
Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti. Rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Agora Ana está com o coração leve, seu coração está jubilando de alegria, e agora se coloca no Senhor, exaltando a Deus e dizendo: não há outro como o Senhor. Aleluia. Irmãos, é motivo de nós exaltarmos a Deus, é motivo de nós glorificarmos ao Senhor a todos os instantes, a todo momento, por aquilo que Ele nos faz, por aquilo que Ele nos dá, por aquilo que nós podemos viver diante dEle. Aleluia. Por mais que passamos situações adversas, por mais que passamos situações dolorosas, aleluia, mas não vamos esquecer daquilo que o Senhor tem para nós. Aleluia. Ele tem o poder para mudar a situação, para transformar vidas, para trazer a cura, para fazer milagre. Isso é o nosso Deus. Aleluia. Aqui Ana está exaltando ao Senhor, glorificando o nome dEle. Bendito seja Deus. No verso 6 do capítulo 2 assim: o Senhor é quem tira a vida e dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa também e exalta, levanta o pobre do pó, e desde o monturo exalta o necessitado, para fazer assentar entre os príncipes, para fazer entrar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre todos os mundos. Deus agora, ela começa a exaltar a Deus, dizendo que o Senhor é o Todo-Poderoso para agir na sua vida. Então ela começa a exaltar, engrandecer a Deus e glorificar o nome de Jesus. E podemos aprender esta palavra nesta noite, e podemos entender e compreender quão profundo como é profundo os desígnios de Deus para a nossa vida, como profundo é compreender o que Deus tem para nós. Como nós falamos lá quando o Alex estava internado, dizia para quê, por que, não diz para que serve isso. Hoje nós podemos dizer por que foi feito, para que foi feito, porque nós sabemos que Deus, Ele é grande, é justo, é misericordioso. Então nós não vamos questionar. Há no nosso coração um desejo sem de querer saber o porquê, porque é natural nosso, somos humanos, somos pessoas, somos carne, e queremos saber o porquê, e nós vamos dizer porquê apenas dentro do nosso coração, mas para Deus: Senhor, por que serve? Por qual motivo, por qual razão vai ser? É algo sempre abundante, sempre tremendo vai ser, porque Deus, Ele tem o seu plano para mudar as circunstâncias. Ou seja, o que Ele faz, aos nossos olhos parece ser todo, mas é mais reto do que nós podemos imaginar. Aleluia. Acontecendo coisas em nosso meio, mas Ele é o Deus que sabe, e todas as coisas estão sempre no seu controle, nunca vai mudar. Por mais que nós pensamos, mas não é para ter assim, mas não era para fazer assim, Deus está no controle. Quando nós olhamos ao nosso redor, olhamos para todas as circunstâncias, mas Deus, Ele está no controle, e com certeza Ele está cuidando de minha vida e da sua vida, para a glória dEle. O importante é, como nós dizemos, é perseverarmos como Ana perseverou, é colocarmos um propósito como Ana colocou diante do Senhor, as circunstâncias que vêm em nossa volta, para tentar nos desanimar. Além do esposo, a mulher do lado, o próprio Eli, ou seja, pessoas estavam ao seu lado para tentar trazer, ou seja, para desanimar, mas o seu coração voltado para Jesus. O meu seu coração tem que estar voltado ao Senhor. Não está dando certo, mas vai dizendo assim: vai dar certo. Eu não posso, mas sim vai ter. Eu não consigo, mas vai acontecer. E vamos dizer isso aí com esta palavra, como o próprio Ele disse: vai-te em paz, que o Deus de Israel concede a sua petição. Aleluia. O próprio salmista, quando ele orava ao Senhor, dizia: Senhor, chega diante de ti a minha petição. Depois eu repito: chega diante de ti a minha súplica, chega diante de ti a minha oração. Aleluia. Quando ele está dizendo isso, é para nós crermos daquilo que estamos orando, é para crermos daquilo que nós estamos pedindo, e com certeza a vitória chega, a vitória vem, o milagre acontece. Aleluia. E aqui acontece um grande milagre na vida de Ana. Aleluia. E coloca para nós nessa noite, para que eu e você
não olhemos para trás, não olhemos para a direita nem para a esquerda, porque aquele que nos guarda, aquele que nos sustenta, aquele que vivifica o nosso coração é o Senhor dos Exércitos. O próprio salmista, no Salmo 19, você vai encontrar várias passagens: Senhor, vivifica o meu coração para entender os teus preceitos. Aleluia! E quer dizer vivifica? É trazer vida, é trazer o ânimo, é trazer o renovo, para que nós não desanimamos nas circunstâncias que nós vivemos. Quando fala vivifica, ou seja, traz o entendimento, traz a compreensão, porque diante da sua palavra nós viveremos. Porque nós viveremos diante e mediante a tua palavra. Porque o apóstolo Paulo diz: não cremos no que vemos, mas cremos naquilo que não vemos. Não vivemos porque vemos, porque nós vivemos daquilo que não vemos. Ou seja, nós estamos nessa terra de passagem e nós temos que viver pela fé. Aleluia! A fé de Ana foi uma fé estrondosa. A fé de Ana foi uma fé incomparável, porque nada abalou a sua fé, nada abalou o seu coração. Ou seja, que nesta noite saiamos desse lugar com a nossa fé acrescentada. Quando o próprio Pedro diz: Senhor, quando ele está lá andando sobre o mar, ele começa a afundar. Depois ele diz: Senhor, acrescenta a nossa fé. E muitas vezes nós precisamos da fé, crer no que nós não estamos vendo, mas crer naquilo que nós não estamos vendo. Porque se nós vemos, é passageiro, mas aquilo que nós não vemos é eterno. Aleluia! E a nossa fé nesta noite vai dizer: vai-te em paz. Recebe essa palavra no seu coração, recebe essa palavra dentro do seu ser. Aleluia! Que o seu coração não se demoligue, não se abate, a sua fé não se abate, e você vai receber em nome de Jesus aquela e a sua petição que você tem se colocado diante dele, seja dia e noite, de madrugada, jejuando, se consagrando. Tudo isso chega dentro de Deus. A nossa fé, o nosso coração, a nossa alma, quando se derrama diante dele, meu irmão, ele olha com os olhos com muito cuidado para você. Ele olha com muito cuidado quando nós nos derramamos diante dele e nos colocamos diante dele, sabendo que as circunstâncias, as situações estão difíceis, mas para nós é difícil, mas para o Senhor todas as coisas são possíveis. Amém? Vai-te em paz. Em nome de Jesus, vai-te em paz, que o Deus de Israel te conceda a tua petição. Vai em paz no seu coração, de maneira que você entrou aqui atemorizada, vai-te em paz. Se você chegou aqui triste, preocupada, vai-te em paz. Não deixa nada que queira a tua paz. Olha para Jesus, olha para o Senhor, olha como Ana olhou para Deus. Olha como Ana se colocou diante dele para que pudesse encontrar e alcançar milagre na sua vida. E isso vem trazer para nós essa bênção, essa graça, essa dádiva para mim e para você. Que o nome do Senhor venha a ser glorificado para a glória dele. Amém? Aplauda o Senhor. Seja